É porque eu tenho essas mudanças de tempo, né? Aí a sinusite, quando vem daquele jeito. Mas já fui medicado, já estou sendo cuidado. Isso é bom demais. Só alguns avisos, porque nós não temos Videira News, mas o próximo final de semana, dias 30, 31 e 1º, é o nosso jejum de 40 horas. Amém, irmãos? Tem alguém animado aqui para as 40 horas de jejum? Aleluia. Então nós vamos começar na sexta-feira, às 20 horas. Se programa para participar, para estar aqui, para acompanhar as ministrações. Sexta-noite, sábado à tarde e à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Mas é bem provável que a sua célula ou a sua rede faça alguma outra programação dentro do jejum. Então fique atento e esteja envolvido, porque vai ser poderoso. O tema do jejum é conectados. Então eu creio que vai ser muita bênção. Não fique de fora. Nos dias 11, 13, 14 e 15 de agosto, é o segundo final de semana de agosto, é o nosso encontro com Deus, aleluia. Então você que tem pessoas para levar da célula, algum conhecido, algum amigo, algum familiar, que ainda não teve uma experiência com Deus, dias, então, 13, 14 e 15 de agosto, segundo final de semana. E no dia 9 de agosto, nós vamos iniciar o curso para casais. Quem esteve aqui ontem no jantar de casais? Aleluia. Foi poderoso? Foi bênção? Foi bom, Dodô? Bom demais. Foi bênção, foi um tempo muito especial. E olha o gafanhoto aí, gravou a palavra. Cuidado com o gafanhoto. Então, dia 9 de agosto, nós vamos começar o curso. Serão 10 aulas, é isso? 10 segundas-feiras, mais ou menos, provavelmente. A partir das 19h30, vai começar esse curso no dia 9. Você que é casado, você pode se inscrever. Tem um link no grupo já da sua célula, bem provável. Se não, pede para o seu líder, porque ele já tem esse link, para que você faça a sua inscrição junto com a sua esposa, junto com o seu marido, enfim, e participe conosco. Tem uma apostila esse curso, e você pode optar por ela. E aí, na primeira aula, nós vamos alinhar melhor isso, tá bom? E ontem eu estava pensando sobre isso, né? A gente faz curso de tanta coisa, não é verdade? É curso para dar aula, é curso de culinária, é curso de um monte de coisa. Curso para liderar, curso para tudo. Mas não é menos importante o nosso casamento. Então, se você reconhece que precisa de instrução, sabedoria, essa inteligência espiritual para o seu relacionamento conjugal avançar de acordo com a vontade de Deus, venha participar. E esse curso não está só para quem veio para o jantar, ok? Então não pense que só porque você não participou do jantar ontem, que você não pode fazer o curso. Pelo contrário, está aberto para todos os casados da igreja. E até mesmo quem não faz parte da igreja pode participar do curso. Alguém me entendeu aqui? Então tá bom. Eu também tenho um testemunho para dar. Ganhei um celular, irmãos. Oh, glória a Deus. Agora vai, hein? Agora vai. Os irmãos me abençoaram. Um dia aqui no culto, falei, se alguém quiser me abençoar com um celular novo, fique à vontade, porque o meu celularzinho estava só por Deus. E aí Deus ouviu minha oração, através dos irmãos me abençoou. Isso é poderoso. Eu tenho um outro testemunho também. Meu carro está no conserto, né? Já tem algumas semanas. Oh, só Deus, o Paulo, para saber o que... E a Jéssica, como é que tem sido. Mas já está quase pronto, amanhã eu acredito que já vai estar de volta. Deus é bom. E aí eu vim para o culto hoje de carona, né? Porque sempre Deus envia alguém para nos abençoar, aleluia. E aí o meu irmão e a minha cunhada me trouxe. E aí decidiram ficar no culto. Glória a Deus, então sejam bem-vindos. Se tem mais alguém visitando a gente, fica muito à vontade. Essa casa é do nosso pai, então ele está muito feliz com você aqui. Bom, eu quero compartilhar com você algo que eu comecei... Arruma aqui para mim. Vira mais assim, porque senão eu fico com... Esse aqui não está funcionando? Então é por isso que eu não estou ouvindo. Está sem até o cabo, né? Por isso que eu não estou ouvindo. Então aumenta mais esse aqui, se for possível. Muito bem, porque eu tô com a voz de pato, né?
E aí parece que ninguém está me entendendo nada. Mas os irmãos estão me ouvindo bem? Lá no fundo, lá, está me ouvindo bem, Bruno? Beleza, então tá bom. Num domingo aqui, no início do culto, eu falei, para nós iniciarmos a oração, que a igreja tem algumas faces, algumas maneiras como a igreja se manifesta. E eu fiquei depois meditando sobre isso, Deus continuou falando, e eu quero ministrar isso para você hoje. Mas antes vamos orar, amém? Feche os seus olhos, pede a Deus que você tenha revelação, clareza, discernimento, que haja mesmo esse alinhamento da mente e do coração para que você compreenda a vontade de Deus para você. Deus, no nome de Jesus, nesse momento nós separamos esse tempo da ministração da sua palavra, crendo que a sua palavra é o que nós precisamos para Deus ter direção, para receber sabedoria, clareza. Por isso, então, abra os olhos do nosso entendimento, que de fato, Senhor, todo conceito, todo mito, toda instrução equivocada não permaneça agora, mas tão somente a luz da revelação da sua palavra, no nome de Jesus. Alguém diz amém? Amém. Eu esqueci de dar algum recado? Não, né? Muito bem. Bom, irmãos, nós estamos falando sobre alinhar a mente e o coração, já tem algumas semanas, né? Já são meses falando sobre a necessidade de nós alinharmos a mente com o coração para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Porque nós estamos aqui para cumprir o propósito. Você individualmente, mas você também quando se conecta com a igreja, no coletivo, nós estamos para cumprir o propósito de Deus. E quando não há esse alinhamento da mente com o coração, esse ajuste, você fica paralisado, você fica estagnado, o propósito não avança, as coisas não ganham forma. E agora, quando esse alinhamento acontece, quando esse ajuste de mente e coração acontece, você recebe convicção, você recebe clareza, você tem certeza daquilo que Deus tem para você individualmente, mas também aquilo que Deus tem para a igreja no coletivo. Fala para quem está ao seu lado isso. Fala, quando a mente e o coração estão alinhados, você tem revelação, convicção, entendimento, clareza do propósito de Deus para você e para a igreja. Amém? Isso é fundamental, isso é muito importante, porque o que difere aquelas pessoas que param no meio do caminho, que desistem, que duvidam, que esmurecem, que mudam a rota, é porque em algum momento, quando foi necessário ajustar, alinhar a mente e o coração, e não aconteceu, porque não houve clareza, porque não houve convicção, porque não houve revelação, parou. Então, é importante nós recebermos esse alinhamento, né? Nos dispormos a esse alinhamento. E hoje, o que nós vemos, né, é comum nós vemos principalmente na rede social, que a pessoa inteligente hoje em dia é aquela que se posiciona para falar mal da igreja. A pessoa que fala mal da igreja, ela é tida como inteligente, como alguém que não faz parte da massa de manobra, não é influenciado pela religiosidade, ou por um pastor, ou por uma liderança abusiva, ou por uma visão humana. Então, para eu ser visto como alguém inteligente, diferente e não influenciado, basta falar mal da igreja. Mas o que é interessante é que quem fala mal da igreja fala de si mesmo. Porque não basta falar só mal. Quando você fala da igreja, bem ou mal, você está falando de você mesmo. Alguém me acompanha? Então, é muito importante nós alinharmos a nossa mente e o coração para que essa clareza do que é igreja também seja tocada. Porque às vezes você está aqui, você vem para o culto, você vai para a célula, você participa das reuniões, dos eventos, mas não há essa clareza, não há essa convicção, não há essa direção para aquilo que é a igreja. E é importante nós falarmos disso também, porque o problema é que muitas vezes as pessoas transferem as suas expectativas não correspondidas, as suas feridas, as suas mazelas, as suas ambições pessoais para uma instituição. Então, aí generaliza o negócio. É tipo assim, a igreja... Então, vamos usar aqui a nossa igreja como referência. Isso não acontece na nossa igreja jamais, porque, né?
Mas você se decepciona com a igreja videira. Aí você relaciona que toda igreja é ruim, que todo crente é ruim, que todo o cristão é mau caráter, é mentiroso, é enganador, entende? Mas isso é um grande equívoco. Na verdade, irmãos, quando esse alinhamento da mente e do coração acontece, você reconhece, você tem certeza, clareza, que a igreja é a igreja do Senhor Jesus, independente se é a videira, ou a batista, ou a assembleia, ou qualquer outra, não interessa. E hoje tem nome de igreja para todo lado, né? Mas é importante você reconhecer que a igreja que nós falamos é a igreja do Senhor Jesus. E na verdade é a única coisa que Jesus vai vir buscar. Fala para quem está ao seu lado. A única coisa que Jesus vem buscar é a igreja. Então esse alinhamento, ele vai produzir essa revelação, essa clareza. A igreja é a coisa mais importante. É a igreja que manifesta o reino de Deus. É a igreja que estabelece a vontade de Deus. Nós estávamos vindo para cá e conversando sobre a nossa geração, né? A geração atual, que infelizmente é influenciada por diversas áreas. Meu Deus do céu, uma coisa que quando a gente se posiciona, a gente é visto como cringe no negócio. É esse o nome? Eu não sei falar. Como antigo, como atrasado, como desatualizado, como aquele que ficou para trás, e aí você precisa se adequar a essa geração. Mas, na verdade, quando você tem revelação do que é a igreja ela tem como papel sustentar o testemunho da palavra, que é a verdade. Então, sempre quando a igreja se posiciona, ela traz como certeza aquilo que é a palavra de Deus. Então, o que Deus fala sobre isso? Isso é a verdade. O que Deus não aceita a respeito disso? Então, a igreja também não aceita. Os irmãos me acompanham? Amém? Amém mesmo? Então, a igreja é essa que acredita, que investe, que dá oportunidade. A gente já falou em outras ocasiões aqui. Na igreja você tem espaço para tocar, para cantar, para dançar, para cuidar das crianças, para pintar, para fazer o que for. Sempre vai ter oportunidade. Fala para quem está perto de você e fala aí. A igreja sempre tem oportunidade. Pergunta para essa pessoa, e o que você sabe fazer bem? A igreja precisa disso. Fala aí, a igreja precisa disso. Você sabe cantar? Procura alguém da equipe de louvor no nome de Jesus para aumentar essa equipe. Você sabe tocar? Não precisa ser tão bem, porque ninguém é bom em tudo 100%. Pode progredir. O alvo é progredir. E a igreja, ela faz isso também. A igreja, ela pega um potencial e desperta, e dispara, e envia, e coloca essa pessoa a avançar. O Thales mesmo é um exemplo disso. No dia que a gente falou dele, ele não estava aqui, porque ele estava na lua de mel, casadinho fresco. E aí a gente estava falando, era alguém que tinha a possibilidade de não viver isso, como ele mesmo falou no casamento. Os amigos dele, todos não estão nessa realidade. Mas um dia ele encontrou Jesus, foi conectado à vida da igreja, a igreja deu oportunidade. E essas oportunidades foram sempre uma crescente, avançando, avançando, avançando. Encontrou uma moça, princesa, como ele diz, né? Casou e vai viver feliz para sempre. Amém. Né? É ou não é? Em nome de Jesus, amém. Mas veja, a igreja é que faz isso. Eu sempre gosto de falar desse assunto, porque eu não frequentei outra igreja depois que eu conheci Jesus. Sempre foi aqui. Não aqui literalmente, mas na videira. E eu não me vejo fora, porque foi aqui, irmãos, que Deus me salvou, que Deus me restaurou, que Deus me levantou, que Deus trouxe esperança de volta, que Deus me deu sonhos. Foi aqui que eu comecei a liderar, que eu comecei a ser treinado, que as pessoas acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava. Há um tempo atrás eu estava vendo as cartinhas que eu recebi numa ocasião, não foi no encontro, foi em outra ocasião. E aí alguém que me liderava na época escreveu lá, eu acredito em você. Quando eu li aquilo naquele dia, isso me destravou para muita coisa. Tem gente acreditando em você. Fala para quem está ao seu lado aí. A igreja acredita em você. A igreja é o lugar onde a igreja é essa, que não tem ninguém perfeito, mas que busca o perfeito. Essa é a igreja. Quando alguém te perguntar o que é a igreja, você fala,
é um lugar onde não tem ninguém perfeito, mas que está buscando a um que é perfeito. E essa graça de Jesus vai nos envolvendo de maneira que nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Amém, irmãos? A igreja também é essa que abençoa, que serve, que treina, que aperfeiçoa. Essa igreja que leva as pessoas a viverem o propósito eterno de Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler então Efésios. Dá até medo de tomar água aqui. Efésios, capítulo 3. Paulo, ele fala sobre a igreja. Efésios 3:8. Você pode acompanhar, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de todos os principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha o projeto verso 10 de novo. Olha o que Paulo fala no verso 10. Para que pela igreja, então, ou seja, pela igreja, que é você, que somos nós no coletivo também, a multissabedoria de Deus se torne conhecida. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E é comum, assim, é unânime os estudiosos da Bíblia dizerem que quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que há várias maneiras que Deus pode ser conhecido através da igreja. E eu creio que se você está aqui é porque você conheceu a Deus numa medida, amém, irmãos? E esse conhecer a Deus te despertou para levar outros a conhecer a Deus também. Alguém diz amém? Então é algum familiar, algum amigo, alguma pessoa da sua célula, alguém que trabalha com você, alguém que mora perto da sua casa, enfim. Então você, como parte da igreja, eu creio que você tem esse desejo de fazer com que Deus seja conhecido através de você em outras pessoas. E Paulo está falando isso, que é através da igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Aí eu vou te falar algumas faces da igreja que nos dá a oportunidade de viver essa realidade de igreja, mas de fazer Deus também conhecido. Alguém está comigo aqui? A primeira face da igreja deixa eu ver quantas são, que eu nem guardei aqui, meu Deus, acho que são 4. Só para você não ficar ansioso, são 4 faces que eu separei. Tem muitas outras que a Bíblia nos mostra, mas eu separei 4 faces da igreja. A primeira face da igreja é a igreja como família de Deus. Efésios 2:9 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Fala para quem está perto de vocês também, diz aí: eu e você fazemos parte da família de Deus. Diz aí: a igreja é a família de Deus. E aí, como em toda família, tem os irmãos e tem o pai. Aqui na igreja, na realidade de igreja, nós somos irmãos e temos um pai de amor. Alguém diz aleluia? E aí, como em toda família natural, tem irmãos mais velhos, tem irmãos mais novos, tem irmãos que são mais próximos dos desejos do coração do pai, tem irmãos que são mais desligados daquilo que o pai anseia, tem irmãos mais maduros, responsivos, tem outros que são mais imaturos, que são melindrosos, não é? Que fazem chantagem, que têm ciúmes, enfim, como toda família, é assim que acontece. E na igreja não é diferente. Mas o que é poderoso é que também em toda família há aqueles que são mais talentosos, outros nem tanto, alguns com características particulares, individuais, mas quando a família se reúne, fica uma beleza o negócio. O álbum de fotografia da família fica bonito, não é? A gente estava no aniversário da minha mãe hoje, comemorando lá 69 anos, pela graça de Deus. Não pegou essa maldição do corona, graças a Deus. Tá,
É bênção demais. E aí a gente estava reproduzindo uma foto, né, que a gente tirou há 9 anos atrás. No aniversário de 60, hoje 69. Aí aquela luta, vai, não sei o quê, posiciona, faz, põe a mão no ombro, não sei de quê, aquela bagunça. Mas quando junta, cada um com a sua particularidade, com a sua característica, quando todos se juntam, a foto fica bonita. A foto fica bonita, a beleza da família aparece. E a igreja é a mesma coisa. Você tem características individuais, pessoais. Você tem talentos pessoais, individuais, particulares. Mas quando você se conecta com a família, você faz com que essa família mostre a sua beleza. Fala para quem está ao seu lado aí, vamos juntos, irmão, manifestar a beleza da nossa família. Eu tenho orgulho da minha família. Alguém tem orgulho da sua família? Não estou falando da sua família natural agora. Estou falando da igreja. Estou falando da família espiritual. Gálatas, Paulo ele também fala que nós precisamos servir primeiro os da família de Deus, da família espiritual. Olha que coisa poderosa. Então quando você vem para cá, quando você vai para a célula, quando você se reúne com outro irmão, você tem que ter essa revelação, esse entendimento, essa certeza. Eu faço parte da família de Deus. Eu tenho irmãos, mas eu tenho um pai também. O que define, agora falando da sua família natural, de maneira biológica, tem alguém aqui que fala bem disso, mas de maneira natural, a sua família, o que define que você faz parte da sua família biológica? Uma das coisas, e se não a principal, é o DNA. O seu pai e a sua mãe compartilharam do DNA, não é isso? E aí, fecundou você, veio você. E aí esse DNA comprova que eu sou filho do fulano com a ciclana da família tal. Entende? Agora, na família espiritual, que é a igreja, o que define eu e você como parte da família? Essa é uma pergunta boa. Porque biologicamente tem resposta. Mas, de maneira espiritual, a família de Deus, o que confirma, o que comprova que nós somos da família de Deus? É o mesmo DNA do Espírito Santo. É compartilhar da mesma vida. É, na verdade, nascer de novo, como Jesus falou. Jesus, quando encontrou com Nicodemos, ele falou, é preciso nascer de novo. Você sabe, irmão, eu tenho uma grande preocupação. É que muitas pessoas podem estar na igreja sem ter nascido de novo. É estar na reunião, é vir para o culto, é ir para a célula, é dizer que faz parte da igreja, mas nem sequer nasceu de novo. Então, você quer fazer parte da família de Deus? Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas como? Tem que voltar para a barriga da mãe? Não, tem que nascer do Espírito, da vida. Tem que receber Jesus no seu coração, crer e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Quando isso acontece, o DNA de Cristo é colocado em você e você é inserido na família de Deus. Alguém pode dizer aleluia aqui hoje? Alguém tem orgulho de fazer parte da família de Deus? Aleluia. Ninguém falou aqui parabéns hoje, mas fala para quem está perto de você aí, parabéns. Parabéns porque você veio para cá, porque você escolheu estar aqui. Você poderia estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa, mas você reconhece que a família de Deus é importante. E aí, irmãos, como parte da família, como em toda a família, que naturalmente ela se estabelece e cresce, vamos usar novamente o casadinho aqui fresco, casou. Parte da família estabeleceu. Mas qual é o natural da coisa? É que eles se multipliquem. É que num dado momento, numa certa oportunidade, num tempo que eles vão definir, eles se disponham a engravidarem. Isso naturalmente tem que acontecer. E na igreja não é diferente. Na igreja, quando a família se estabelece, ela tem como objetivo, propósito, naturalmente, espontaneamente, no seu tempo, filhos nascerem. Novos filhos nascerem em Deus, através de mim e através de você. Alguém diz amém? Amém. Tem alguém me entendendo até aqui? Glória a Deus. Mesmo você que está em casa, eu nem te cumprimentei, fique muito à vontade. Desculpa eu aí pela minha ignorância. É que a gente também se preocupa com o horário, né? A gente não pode passar do horário. Então essa é a primeira face da igreja, é a igreja como família. É uma maneira como Deus pode ser conhecido. Mas existe uma segunda face da igreja que eu quero falar com você, que é a igreja como lavoura de Deus. Diga, lavoura de Deus.
o Willas vai projetar 1 Coríntios 3:9. Olha que Paulo também diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo ele já coloca aqui pelo menos mais duas faces da igreja, mas eu quero ficar com essa do meio aí. É que para mim aqui aparece no meio, mas depois do ponto e vírgula ali. A lavoura de Deus, a igreja tem essa face também. É uma maneira como Deus pode ser conhecido. Por quê, irmãos? A igreja como lavoura é no sentido de plantar, de regar, mas também de colher. Paulo ele também fala que uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento, aleluia. Jesus falou, os campos estão brancos, o que precisam são de trabalhadores para colher, para fazer parte dessa lavoura, para colher muitos feixes, para glorificar aquele que é o agricultor. Nós somos parte da lavoura e Deus é o agricultor, aleluia. Você recebeu um dia a divina semente. Um dia alguém viu você como sendo terra boa e lançou sobre você a divina semente. Essa divina semente germinou e deu um fruto. Um feixe foi gerado e é você. Agora, nós, como parte da lavoura, precisamos dar continuidade a isso. Eu não vou me deter muito a essa. Eu quero falar já então da terceira. E a terceira face também da igreja é a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, é uma que mais nós falamos aqui, porque sempre quando alguém passa pelo encontro, faz a consolidação, se batiza, frequenta as reuniões da célula e dos cultos e do discipulado, o que nós falamos para essa pessoa? Parabéns, agora você é um membro. Membro do corpo. Parece que é uma coisa assim que não entra muito no nosso entendimento. Por isso que é importante você alinhar a sua mente e o coração, porque às vezes você foi para o encontro, você está vindo para cá, você vai para a célula, mas você não tem muito entendimento do que é isso. E aí Paulo ele fala em 1 Coríntios 1 Coríntios 12:12. 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Aleluia. Então eu e você somos membros, cada um com o seu tamanho, cada um com a sua funcionalidade, com a sua maneira específica de atuar no corpo, como o pastor Adriano ministrou algumas semanas atrás. Quando você entende que você é parte do corpo e você funciona, todo o corpo cresce. O contrário também é verdadeiro. Quando você não tem compreensão de que você é membro do corpo e logo você não funciona, consequentemente o corpo fica mirrado, não cresce. Que Deus me livre disso, que Deus te livre disso também, que você seja um membro saudável, que faz parte do corpo e que coopera para o crescimento dele. 1 Coríntios ainda, capítulo 12, o verso 27, Paulo ele fala, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, mais do que você cumprir o protocolo, os critérios para se tornar um membro da videira, é você ser membro de verdade. É você funcionar como membro de fato, com realidade. Sabe, é você perceber que quando você funciona, todo o corpo é beneficiado. E o contrário também. Então você precisa entender que quando você está na reunião da célula, quando você vem para o culto, quando você leva alguém para o encontro, quando você consolida alguém, quando você abre a sua casa para receber uma célula de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, quando você participa da vida da igreja como membro do corpo, e com esse entendimento, você pode cooperar para o crescimento dele. O corpo humano, ele possui muitos membros, e cada um tem a sua função. E de forma mútua, auxilia aí para que o corpo funcione corretamente. E assim também é a igreja. Agora, a última face, que eu quero me deter um pouco mais,
Os irmãos estão bem quietos hoje, né? Que bom. Acho que isso é bom, né? A quarta face da igreja que eu quero falar, porque a Bíblia diz também que a igreja além de ser lavoura, além de ser família, além de ser corpo, a igreja também ela é o exército de Deus, a igreja também é o povo de Deus, a Nova Jerusalém, o Israel de Deus. Tem diversos aspectos e você pode aplicar a sua fé para cada um deles. E o que é mais importante é você ser igreja, entende? Mais do que você saber todas as faces que a igreja tem, é você funcionar como igreja, é você viver a realidade da igreja. E a quarta face que eu quero me deter um pouco mais é a igreja como noiva de Cristo. Eu achei muito bom, porque os irmãos aqui da equipe ministraram, né, 2 músicas, as 2 de adoração, e falaram bastante sobre a noiva, o noivo, essa realidade do noivo e da noiva. Efésios 5:22, Efésios 5:22 é um texto que causa muitos comentários, porque Paulo ele vai falar do casamento, do relacionamento entre a esposa e o esposo. E o verso 22 ele começa: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Acredito que não tem dúvida nenhuma aqui, né, irmãos? Irmãs. Agora eu não sei porque que tem tanta dúvida ainda assim. O texto é tão claro em si mesmo e ainda assim tem muita dúvida. Mas depois você lê de novo, lê outra vez, lê de novo. E esse texto não é só para as mulheres, porque na verdade quando alguém lê esse texto, as mulheres ficam assim: né? É mais. É mais. Mas na verdade, o padrão mais elevado aqui e o desafio maior não está com a mulher, irmãos. Você pode ter certeza que a graça de Deus em você por ser submissa ao seu marido, porque mais desafio é o homem ser o cabeça e representar Cristo para sua esposa. Meu Deus do céu, isso é o maior desafio, é você ser Jesus o tempo inteiro na sua casa para sua mulher. E o que é mais desafiador é que ela sabe quem você é. É ou não é? O que é mais, sim, necessário buscar sabedoria, temperança, controle, graça, favor abundante, amor, compreensão, tudo isso que Jesus é que ela te conhece, meu querido, como você é. Quando você acorda, na hora que você vai comer, quando você está com fome, quando você é contrariado nos seus desejos, enfim. E aí você tem que ser o cabeça, você tem que representar Jesus e expressar Jesus. Então a melhor parte está com as mulheres, pode ter certeza disso. Mas há galardão para nós homens também, amém, irmãos? Tem uma palavra de esperança para você hoje. Você sendo o Cristo da sua casa, há um galardão reservado para você. Glória a Deus. Mas vamos continuar, né? Isso aí a gente fala no curso de casais. Venha participar das aulas. Onde eu parei? Verso 25. Aí o Paulo vai falar para os homens: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Jesus ele se entregou pela igreja de qual maneira? A morte de cruz. A morte de cruz. Jesus ele abriu mão da sua própria vida em função de amar a igreja. Jesus ele se entregou completamente por amor à igreja. Quem é a igreja que levanta a mão? Continua com a sua mão levantada. Feche os seus olhos. Agradeça a Jesus agora. Tenha uma palavra de gratidão a Jesus, porque Ele demonstrou o seu amor por você na cruz. Ele abriu mão de toda a glória. Ele desceu do trono, se fez homem, habitou entre nós, foi ao Getsêmani, recebeu todo o castigo, toda a humilhação, foi até a morte de cruz, porque Ele decidiu nos amar.
Aleluia. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Aí Paulo fala, então maridos, vocês precisam amar as suas mulheres, a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E aí, novamente, Paulo fala da igreja como corpo. Verso 31. Eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mas o foco de Paulo em falar do casamento, do relacionamento entre o homem e a mulher, está no verso 32. O que diz o verso 32? Desculpa. Eita. Porque grande é este mistério. Qual mistério é grande? É o casamento. É um grande mistério. É um grande mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo não estava interessado em falar especificamente do relacionamento entre o homem e a mulher no casamento. Na verdade, o alvo de Paulo aqui era falar do relacionamento de Jesus e a igreja e Jesus, a noiva e o noivo. O alvo de Paulo aqui, em usar a ilustração do casamento, é para apontar a maneira como eu e você, sendo igreja, devemos ter revelação de que nós somos a noiva. Uma vez eu lembro que o irmão falando sobre noiva, assim, para um cara. Aí o cara, que história de noivo que é, rapaz? Eu sou homem, eu sou macho. Mas não, mesmo você homem, você precisa reconhecer que você é noiva de Jesus. Que Jesus, ele morreu na cruz porque te ama e ele vem para buscar a noiva. De que maneira que Jesus vem buscar a noiva? Sem ruga e sem mácula, de maneira perfeita, de maneira santificada. Então, muitos se relacionam com Jesus como se ele não fosse voltar. Qual é a maneira como a igreja hoje se relaciona com Jesus? Sem expectativa pela volta. Por que muitos não têm expectativa pela volta? Porque perderam a afeição do noivo. Porque perderam a paixão pelo noivo. Irmãos, é comum que toda noiva prestes a se casar, ela tem expectativa pelo dia do casamento. E o que é poderoso na Bíblia é que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. A Bíblia começa com o casamento, Adão e Eva no jardim. E a Bíblia termina em Apocalipse, com Jesus e o casamento da igreja. Então, veja, o nosso relacionamento com Jesus, nós sendo igreja, tem que ser de intimidade, tem que ser de paixão. E aí quando você para assim, começa a se perguntar, nossa, por que essa pessoa se envolve tanto, se compromete tanto com a igreja, está sempre lá, ela não deixa de ir nunca? A resposta é, porque ela é apaixonada. Porque essa pessoa, ela faz de Jesus o desejo maior, a paixão maior é Jesus. Então quando você vai para a célula, quando você vem para o culto, quando você está servindo em alguma forma na vida da igreja, não tem que ser por peso, por obrigação, por necessidade, ou porque alguém te falou para fazer. Tem que ser porque você está apaixonado. Porque você está envolvido de amor. Irmãos, é isso que vai fazer a diferença de nós manifestarmos a Deus para outras pessoas. As pessoas desse mundo, elas também estão transferindo para algo a sua paixão. Então, alguém é apaixonado pelo futebol, o que ela faz? Se devota ao futebol. Ela é apaixonada pela medicina, ela se devota à medicina. É apaixonada pelo ser humano, por cuidar de pessoas, ela se consagra a isso. A pessoa, ela ama o dinheiro, ela ama o poder, ela ama a influência, a liderança. O que ela faz? Ela se consagra para isso, porque ela é apaixonada por essas coisas. Agora, e eu e você como igreja? Nós somos apaixonados
pelo quê? Porque quando você fala que você é apaixonado por Cristo, que é o noivo, você sendo a noiva, todas as vezes que você vai fazer igreja, viver igreja, ser igreja, tem que ser com paixão. O brilho nos olhos tem que estar na sua face. Você sabe, um casamento que me marcou muito foi o do Paulo com a Jéssica, porque ela veio assim de um lugar... Eu me emociono nos casamentos, só que eu não fico... Tem gente que fica esperando, né? Esse negócio assim. Mas foi emocionante, porque ela veio vindo de longe, e o noivo lá na frente, ele só olhava para ela e mais ninguém, e ela também só olhava para ele e mais ninguém. Só eu peguei esse lance, eu acho. Não sei se mais alguém percebeu isso. Mas é comum também em todo casamento isso. O olhar do noivo só está na noiva, e o olhar da noiva só está no noivo. Pode ter todos os convidados na festa, pode estar tudo bonito e bem organizado, a comida pode ser boa, pode estar tudo funcionando, mas a expectativa do noivo e da noiva está em ambos, em compartilhar aquele momento, em se encontrarem, em desfrutarem daquela união, daquele casamento, daquela vida daí para frente. Alguém está me acompanhando aqui hoje? Então, meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem expectativa pela volta de Jesus? No seu coração há um clamor que diz Maranata? E aí, quando nós falamos disso, alguns falam, sim, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Mas é um negócio assim, cansaço, sabe, de cansado. Alguém que está cansado da doença, está cansado da miséria, está cansado da pobreza, está cansado da injustiça, está cansado da morte, da violência, da desigualdade social, do preconceito. Não. Mas, na verdade, o seu anseio pela volta de Jesus tem que ser por motivo de paixão. Não porque você cansou dessa vida aqui. Não porque você está cansado desse mundo. Sim, ele só vai piorar, irmãos. A Bíblia diz isso. Mas o seu desejo pela volta de Jesus tem que ser porque você é apaixonado. E aí, esses dias, eu tenho ouvido uma música que os irmãos até cantaram aqui, mas os cantores fizeram uma nova versão. E aí, um dos cantores, ele ministra uma parte lá, e ele fala algo tão poderoso que toda vez que eu ouço, eu falo, Jesus, me ajuda, porque eu preciso disso. Ele diz que aqueles que têm um coração que clamam Maranata, que esperam a volta, eles também apressam a volta de Jesus. Então, às vezes você espera pela volta de Jesus, mas você não apressa a volta dele. Igor, como apressar a volta de Jesus? Pergunta para quem está ao seu lado aí, você sabe como apressar a volta de Jesus? Não tem outra maneira de Jesus voltar, senão que essa geração conheça que Ele é o Senhor. Até que todos conheçam que Ele é o Senhor. Quando toda essa geração conhecer que Jesus é o Senhor, o Salvador, Ele volta. Igor, mas isso é impossível de acontecer. Não é, pode ter certeza que não é, porque agora mesmo a gente está transmitindo esse culto, e qualquer pessoa, em qualquer lugar desse mundo, pode receber Jesus, pode conhecer um Salvador. Receber eu não sei, mas que ele vai saber que existe um Salvador, que pode tirar ele do inferno e levar para o céu, ele pode saber. E aí a decisão de crer e confessar está com a pessoa. E aí quanto mais nós apressamos a volta, mais esse dia glorioso se aproxima. E é fato, irmãos, esse dia ele está breve. Esse dia ele está a se aproximar. E eu não quero entrar na escatologia, eu não quero te falar como que vai ser, essas coisas a gente precisa de outro culto, de outra pregação, precisa de fazer a aula do curso de maturidade, da matéria do curso de maturidade, para você aprender do reino e a volta. Mas o que eu quero te falar é que se você anseia pela volta, você precisa ser canal como igreja daqueles que apressam, daqueles que falam de Jesus, que falam do noivo. Você sabe, a noiva quando está para casar, o noivo quando está para casar, a única coisa que fala é do casamento, é do noivo, é da noiva. Não tem outro assunto, não tem nada mais que motiva o noivo ou a noiva senão aquilo, entende? Então, quando você para conversar com alguém, quando você se reúne com as pessoas, você mais fala das coisas dessa vida ou você fala da eternidade com Jesus? Você mais fala das conquistas que você pode ter nesse tempo presente ou do dia em que você vai se encontrar com Jesus para toda a eternidade? O que mais queima no seu coração? O que mais te deixa feliz?
é o dia 30 do pagamento, o 5º dia útil, o carro novo que está para chegar, o casamento que você tem que ter nesse tempo aqui presente. Eu conheço uma pessoa que está querendo ter filho, e aí eu falo, Jesus pode voltar antes de você ter filho. É o sonho dessa pessoa ter filho. Não, Jesus tem que esperar eu ter filho primeiro. Mas não, Jesus é a coisa mais importante, porque Ele é o amado das nossas almas. Ele é o bem mais precioso que nós temos. No culto da colheita aqui, semana passada, o pastor falou, essa intimidade, essa revelação do monte alto com Jesus não pode ficar só aí, ok? Essa intimidade, eu estava falando na célula sexta, né? Não tem que ficar só, Jesus, eu quero deitar no seu colo, tirar as suas sandálias, e laro. Nós temos que falar do noivo, nós temos que falar desse noivo que tanto nos ama, nós temos que falar desse amor que tanto nós temos para com o noivo. Você sabe, irmãos, essa é uma outra face da igreja, é a igreja como noiva, a igreja como Jesus sendo o noivo que cuida da noiva, que quer uma noiva. E aí esse ministro da música, ele fala que Jesus, ele não é um homem que vem buscar uma menina, mas ele vem buscar uma mulher madura. Jesus, ele não vem buscar uma igreja infantil, uma igreja imatura, que está preocupada com coisas dessa vida, desse tempo, mas Jesus, ele vem buscar uma noiva madura, que tem os olhos fitos nele, que quer estar com ele, que tem os olhos na eternidade, que sabe que o melhor é estar com ele para toda a eternidade. Então, Jesus como família, melhor, a igreja como família, ela vive a comunhão entre os irmãos e o Pai, mas também cresce e multiplica. Vai chegar uma hora que o Thales e a Larissa terão filhos, esses filhos vão crescer, vão se casar, vão ter outros filhos e vão constituir as suas famílias. E assim será até que Jesus volte. Assim tem sido nas nossas famílias. Não é diferente na igreja. Nós estamos aqui, não é para ficar nesse clubinho bacana que a gente vem todo domingo, são as mesmas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo prédio. Não, o que nós queremos é que essa família vai se achegar mais irmãos, que vai se conectar na mesma casa, mas que essa família vai se multiplicar, essa família vai crescer. A igreja também como lavoura é essa, que nós plantamos, regamos e colhemos com alegria. Nós podemos ir plantar com muito choro, mas a Bíblia nos dá uma promessa, que aqueles que semearem com lágrimas, vão voltar colhendo com alegria. E a igreja como corpo é aquela que vive o propósito de cada membro funcionar da sua devida maneira, para cooperar para o desempenho do corpo. E a igreja como noiva é aquela que vive apaixonada, aguardando a volta do noivo, aquela que apressa a volta, aguarda, mas apressa a volta. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé aí no seu lugar, por favor. Tá tudo certo aí? Eu pedi para os irmãos cantarem essa música. De novo, porque eu fui muito abençoado por essa nova versão. Depois você pode ouvir. Alguém já ouviu essa nova versão? Vou fazer propaganda do pessoal aqui. Depois eu vou mandar o link lá para o pessoal mandar nas células. E aí ouça essa parte que o irmão ministra lá. Jesus, ele não é um homem que vem buscar uma noiva, uma menina, mas ele vem buscar uma mulher madura. Aqueles que anseiam pela volta também são os mesmos que apressam a volta. Essas coisas que ele falou na música me marcou muito, e eu tenho certeza que quando você ouvir, Deus vai continuar ministrando no seu coração, que Deus continue usando essas pessoas para falar disso mesmo nas músicas, né? Em nome de Jesus. Mas eu gostaria que nesse momento você fizesse mais esse alinhamento da mente e do coração. Tem mais esse alinhamento para a gente fazer, irmãos. Deus não vai parar de falar de alinhamento de mente e coração, não. Não, porque esse alinhamento ele tem vários alcances, tem vários aspectos que podem nos trazer clareza e, como eu disse, convicção e o cumprimento do propósito. E uma delas é o que é ser igreja. Por que você está aqui? Só para cumprir um domingo religioso? Por que você vem para cá? Por que você vai para a célula, meu querido? Você não deveria de estar aqui se não fosse porque você está apaixonado por Jesus. Não deveria ter outra razão. Você está me ouvindo? Não deveria de ter outra motivação, meu filho,
para você sair da sua casa e vir para cá, porque você está apaixonado por Jesus. Não deveria de ter outra razão para você se envolver com as crianças, com os jovens, abrir a sua casa para ter célula toda semana, se não fosse por uma única razão, por você ser apaixonado pelo noivo. Meu Deus do céu, porque se for outras coisas, meu irmão, você precisa entrar nesse alinhamento. Urgentemente você precisa abrir o seu coração e renovar a sua mente. Urgentemente você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus. E eu espero que você faça isso agora mesmo. Então feche os seus olhos onde você está. Os irmãos vão ministrar essa música mais uma vez. Eu gostaria que você, se você sabe a música, cantasse ela como forma também de oração, mas pedindo a Deus, fala: Senhor, alinha mesmo a minha vida para que eu compreenda o que é ser igreja. Eu quero fazer parte da igreja de fato. Eu quero viver a vida da igreja em realidade, e não só como um programa de domingo, porque não tem nada para eu fazer e por isso eu vim para cá. Não, é porque é a única coisa que Jesus vem buscar. Feche os seus olhos enquanto os irmãos ministram essa música. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos. Aleluia. Em direção à porta. Você pode cantar bem alto. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Que era lindo assim. Diga alto, declare isso em fé, em paixão. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Deus fogo nos olhos, nós declaramos como noiva apaixonada. Tu és o amado das nossas almas. Jesus, o amado das nossas almas. Nós esperamos, mas também apressamos a sua volta. Tu és o amado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Espírito de Deus. Aleluia. Eu gostaria que nesse momento você orasse ao Senhor, orasse na presença de Deus, falando para Deus: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, traz revelação ao meu coração do que é ser igreja.
das faces, da manifestação da igreja. Eu quero ser, Pai, membro dessa família linda, essa família que mostra a beleza da família de Deus. Eu quero ser um membro do corpo que coopera para o desempenho, para o funcionamento do corpo. Eu quero ser como cooperador dessa lavoura que planta, que rega, mas também que colhe. E eu quero, como noiva apaixonada, aguardar a sua volta, mas também apressar a sua volta, falando do amor, falando da paixão do noivo para com a noiva, do amor do noivo para com a noiva. No nome de Jesus, Senhor, nossa oração hoje é essa. Ó Pai, que nós sejamos essa igreja que funciona, essa igreja em realidade, não apenas como prática religiosa, não apenas, Senhor, como uma obrigação, mas nós queremos, Deus, viver a paixão da noiva, a paixão da noiva que aguarda o noivo, que apressa a volta do noivo, a noiva que tem a convicção de que um dia o noivo volta para buscá-la. Ó Pai, que o nosso coração seja tomado de expectativa, uma santa expectativa pela sua volta, Senhor Jesus. Nós nos levantamos hoje como noiva apaixonada e declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Maranata, Jesus, vem. Nós queremos apressar a sua volta nesses dias de oportunidade. Nós queremos falar do seu amor, da sua graça, para aqueles que ainda não te conhecem, ou mesmo para aqueles que estão frustrados, que perderam a fé, que perderam a esperança. Maranata, Jesus, Jesus amado, noivo amado, nós declaramos como igreja, Maranata, ora vem, Jesus. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar meu noivo aqui. Desejado, tem fogo nos aleluia. olhos que eu não imaginava. Sim, Jesus. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu Aleluia. noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui e pode morar aqui. Põe as suas mãos no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Você que um dia esteve apaixonado pelo noivo, que tudo que você era, tudo aquilo que você fazia era fruto dessa paixão, mas outros amores passou a tomar conta da sua afeição. E hoje, em algum momento, você não se vê tão apaixonado. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para essa paixão ser restaurada no seu coração, para que os seus olhos brilhem todas as vezes que você falar do noivo, todas as vezes que você falar da noiva, quando você estiver servindo a igreja, fazendo algo com a igreja, essa paixão brotando, sem a necessidade de alguém te pedir, sem a necessidade de alguém te delegar, alguém te escalar, mas será espontaneamente resultado de paixão. A única explicação que você vai ter para quem te questionar por que você é tão envolvido, por que você é tão comprometido, será porque você é apaixonado. A única coisa que você vai poder dizer é: eu sou apaixonado por um Deus que me ama, que se entregou na cruz por mim, por isso eu estou assim, por isso eu me disponho assim. Por isso então, com as suas mãos no seu coração, permita-me orar por você nesse momento. Ó Deus, ó Santo Espírito, ó Jesus Cristo, se revela mesmo a cada um desses corações que estão aqui hoje no prédio, ou aqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa hoje restaurar essa paixão, esse brilho nos olhos, esse encargo da noiva apaixonada, que só pensa no noivo, que só pensa no casamento, que tudo que faz é pensando em agradar o noivo, que tudo que faz é pensando em ver a alegria do noivo.
Ó Pai, no nome de Jesus, ó Santo Espírito, restaura, toca, Senhor, toca no mais profundo, removendo qualquer frustração, qualquer decepção, qualquer, Senhor, ferida, ó Pai, qualquer expectativa não correspondida, no nome de Jesus, que de fato, Senhor, todos nós aqui possamos hoje, a partir de hoje, fazer essa face da igreja ser manifesta, para a igreja revelar o próprio Deus como noiva apaixonada, no nome de Jesus. Eu gostaria que mais uma vez você levantasse as suas duas mãos e que você repetisse algumas vezes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque esse é o clamor da noiva apaixonada. Oh, a noiva apaixonada só tem um desejo, meu querido, é a volta de Jesus. Ela não tem medo do dia da volta, mas na verdade ela aguarda com grande expectativa. Então fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Nós esperamos o dia, nós temos expectativa, Senhor. O nosso coração queima todas as vezes que nós lembramos do dia glorioso que o noivo virá. Ele virá saltando sobre os montes para buscar a sua noiva sem ruga, sem mácula. Senhor Jesus, nós somos essa noiva apaixonada. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, Maranata. Aquece o nosso coração todas as vezes que nós lembrarmos desse dia. E será como no piscar de olhos, e nós teremos a maior experiência, que é de encontrar o noivo. O desejo da nossa alma, Senhor, é o dia em que nós veremos o Senhor face a face. Que esse seja o nosso clamor como igreja. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Jesus. Não porque nós estamos cansados desses dias, mas porque é um desejo no nosso coração. Fala para Deus, fala: não é porque eu estou cansado desse tempo, mas é porque eu creio que é uma nova Jerusalém que desce do céu, e eu vou fazer parte disso. Naquele grande dia eu ouvirei: bendito, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Sim, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Meu noivo esperado, meu noivo esperado, aleluia. Esperado, eu abro a minha casa. Aleluia. Pode morar, aleluia, aqui. Pode morar aqui. Meu noivo esperado, eu abro aleluia. A minha casa. Sim, Senhor. Pode morar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pode morar aqui. Sim, Senhor. Que a sua semana seja uma semana movida por essa paixão. Na hora que você separar o seu tempo de devocional, não será uma obrigação, um peso de obrigação por orar, mas será porque o seu coração vai se inclinar de paixão por mais do noivo. Quando você for para a sua célula nessa semana, você vai com essa revelação: eu estou indo porque eu sou uma noiva apaixonada pelo noivo. Quando você falar de Jesus essa semana para alguém, no seu trabalho, para os seus amigos, os seus familiares, você vai falar com um coração cheio de paixão. E essa paixão é que vai envolver essas pessoas. E a nossa igreja vai viver essa realidade de uma igreja apaixonada, uma noiva apaixonada. Oh, meu irmão, eu creio que tudo aquilo que nós temos como encargo para esse segundo semestre como igreja será tão somente, espontaneamente, resultado dessa paixão que arde no seu coração, desse desejo de agradar o coração do noivo, de fazer o noivo feliz através de nós. Amém? Que o amor de Jesus Cristo continue sendo abundante na sua vida, que essa graça seja multiplicada sobre você em tudo que você for fazer nessa semana, que aonde você colocar a mão, você prospere, que aonde você chegar, a bênção de Deus chegue junto com você, que
Que quando você falar, as palavras celestiais sejam colocadas na sua boca para liberar a fé, a esperança, o amor. Que de fato a vida do Espírito Santo possa transbordar de dentro de você como um rio que flui do seu interior. No nome de Jesus, eu creio que nós veremos a manifestação da graça e do poder de Deus sobre nós nessa semana, amém? Se você crê nisso, se você recebe, diz glória a Deus, diz aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, você que está em casa. Que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Estamos encerrados, Deus te abençoe. Aleluia. Só te